deixando um salve aí para todos, galera. Bora projetar mais um dia aí, semana agitadíssima, né? Competições da UEFA, competições da Conmebol, teve Champions, agora tem Liga Europa, Libertadores, Sul-Americana, tudo pra gente projetar aqui para essa quinta-feira. Então, bora falar, né, do que temos de melhor aí para essa quinta-feira bastante cheia. Bora, Mari! Buenas! Um abraço pra ti, abraço pro Júnior Bito. Olha, é o dia mais movimentado da semana, essa quinta-feira, 10 de abril de 2025, porque é o dia no qual nós teremos mais transmissões, serão 4 lives seguidas, então, contando o nosso Bet Odds, 5 conteúdos para vocês aqui na Academia das Apostas Brasil, além de todo o vasto conteúdo do nosso site, com aquela riqueza de base de dados, de informações e muito mais. E é o dia mais movimentado pro futebol brasileiro nas Copas Continentais, porque serão 3 brasileiros em campo pela Copa Libertadores e também nós teremos 3 brasileiros em campo pela Copa Sul-Americana. Então, respirem, atenção, estudem. Vamos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil para tudo isso que teremos nessa quinta-feira, galera. Primeiro, já convidando vocês para acessarem o nosso site, academiadasapostasbrasil.com, e conferirem as prévias, os artigos, vejam lá tudo que está colocado. Nós teremos na parte da tarde brasileira, tarde e noite europeia, muitos jogos, porque a terça-feira e a quarta foi só de Liga dos Campeões, com 2 jogos em cada dia das quartas de finais. E aí, qual é o resultado disso? Sobram 8 jogos para essa quinta-feira, os 4 jogos de ida das quartas de final da Liga Europa e os 4 jogos de ida das quartas de final da Liga Conferência. E nós estaremos acompanhando a 1h45 da tarde. Atenção, hein? Pela primeira vez esse horário, desde que mudou o fuso da Europa, 1h45 da tarde, horário de Brasília, tá bom? 17h45, 17h03 para Portugal. Nós teremos, pela Liga Europa, jogo de ida das quartas de final, Bodø da Noruega e Lazio da Itália. Bodø e Lazio estarão se enfrentando. E nós teremos ainda, a 1h45 da tarde, no horário de Brasília, pela Liga Conferência, Legia Varsóvia e Chelsea. Serão esses os 2 jogos que nós estaremos acompanhando, conferindo no nosso primeiro horário. Bom, Bodø e Lazio, 2 times que a gente gosta muito de acompanhar. O Bodø acho que é mais famoso pela comunidade da Academia das Apostas Brasil, né? Os 77 mil que nos acompanham, do que pelo grande público do futebol brasileiro. Se a gente parar para pensar quanto tempo a gente acompanha o Bodø, o campeonato norueguês e as demais competições que o Bodø disputa, e é muito legal, né, por esse carinho que a gente tem para com o Bodø, ver o Bodø chegar nessa fase de quartas de final da Liga Europa. Agora a pergunta que fica é, será que esse é o limite para o Bodø? Porque pelo calendário norueguês, para quem não sabe, o Bodø só começou a jogar agora o seu campeonato nacional no final de março. 30 de março começou o norueguês, e aí o Bodø ganhou do Bryne por 1-0 fora de casa. Vem de uma vitória no sábado contra o Rankan por 3-0 em casa, mas foram os únicos jogos do Bodø, além de uma partida pela Copa da Noruega contra um time bem inferior, e de resto só jogou mesmo nessas datas espaçadas da Liga Europa. Até a Liga Europa meio que atrapalha, de certa forma, a pré-temporada, fica meio bagunçada, meio perdida aí no planejamento do calendário do Bodø. Enquanto a Lazio vem a pleno, ganhou da Atalanta em Bérgamo no domingo pelo placar de 1-0. Lembro ainda que a Mari falou, né, que queria
ficar atenta a essa partida quando estivemos juntos no horário. Essa vitória foi importantíssima para Lazio no campeonato italiano, porque interrompeu uma sequência de 3 jogos sem vencer no campeonato, 4 partidas sem vencer na temporada, pois vejamos o que acontecerá em Bodø, na Noruega. Lembrando que o Bodø em casa ganhou de alguns times, como por exemplo o Porto, que o Filipão não me ouça, né? Durante a campanha da fase de Liga da Liga Europa. Então é um time que também merece respeito, é extremamente reconhecido pela sua força jogando em seu estádio. A Lazio tem toda a tradição do futebol italiano, segundo país que mais vezes venceu a Liga Europa, são 10 títulos do futebol italiano, mas a Lazio em si foi só vice-campeã em 97 e 98. Como ela está em sexto no italiano com 55 pontos, ela teria vaga para a Liga Conferência no campeonato. Mas a Lazio está a 1 ponto da Juventus, que em quinto jogaria a Liga Europa, e a 2 pontos, do Bolonha, que em quarto teria a última vaga para a fase de Liga da Liga dos Campeões. Então, a Lazio acaba dividindo atenções, vai tentar levar desse jeito. Liga Europa em paralelo como campeonato, são 2 chances aí para jogar a Liga dos Campeões, ou ganhar a Liga Europa, ou ficar pelo menos no 4º lugar do campeonato italiano. Até a Atalanta, que está em terceiro, que a Lazio bateu no domingo, está só 3 pontos à frente. Até o 3º lugar ainda é uma realidade no italiano. São 5 jogos, né, para a Lazio ser campeã da Liga Europa. 2 das quartas, depois 2 partidas semifinais, e se chegar lá, a grande final que é em jogo único, ou então 7 rodadas no campeonato italiano. Para esse jogo, Mari, vale dizer o seguinte: a Lazio do Marco Baroni não tem o Nicolo Rovella, que está suspenso, o Arion Ibrahimovic e o Patrick estão lesionados, Luca Pellegrini também está fora, Samuel Gigot e Nuno Tavares são dúvidas. O Bodø tem 2 desfalques por lesão, Skundberg e o Roberg, e ainda tem 2 dúvidas na equipe do Kjetil Knutsen. Vale destacar que o time do Bodø tem como principal jogador o Berg, Patrick Berg, que a gente já viu várias vezes, né, fazer boas atuações, nos encaminhar para Greens, jogador norueguês que nessa Liga Europa soma 2 gols e 3 assistências em 12 jogos, e o destaque na equipe da Lazio vai para o velho Pedro. Parece vinho, né? Quanto mais velho, melhor. O Pedro vem fazendo grandes atuações, veterano espanhol de 37 anos, em 10 atuações na Liga Europa, ele tem 4 gols e 2 assistências. Vejamos quem leva a melhor desse jogo na prévia da Academia, Mari. Ambos marcam, fica o convite para que estejam conosco, então, à 1h45 da tarde, já abrindo os trabalhos nessa quinta-feira. E tu, Mari, o que viu de bom aí para Bodø e Lazio, que estarão medindo forças para abrir as quartas de final da Liga Europa? O Bodø é um time bem over, né, que a gente sempre trabalha aí nesse sentido. Então aqui vou trabalhar com o over 2.5, tá? Acredito que até a gente já viu o Bodø cumprir essa linha sozinho, né? Contra a Lazio aí, não acho que vai ser o caso. Acho que podemos ter a contribuição aí da Lazio também. Mas tendo, né, a linha aí do over 1.5, 2.5, perdão, a 1,80, não vejo por que tá misturando mercados aí. Então vou trabalhar com essa linha simples, tá? Mais de 2.5 gols aqui no jogo. Tá aí essa recomendação da Mari para vocês aí para a partida do Bodø com a Lazio. Fica o convite, estaremos juntos aqui na Academia das Apostas Brasil. No mesmo horário estaremos de olho no Chelsea, claro, Legia e Chelsea, jogo pela Liga Conferência. Chelsea franco favorito, 100% de aproveitamento na fase de Liga da Liga Conferência. E depois também na fase eliminatória da competição, superando o Copenhague. Chelsea vem de um 0-0 fora de casa com o Brentford pela Premier League. É o 4º colocado com 53 pontos via Premier League. Então
vejamos, né, o que o Chelsea vai fazer nessa partida em Varsóvia, na Polônia, enfrentando o Legia, que vem de uma vitória fora de casa contra o Gornik no domingo por 2-1. Resultado que colocou o Legia com 44 pontos no quinto lugar do polonês. Me parece até que a Liga Conferência vai ser o foco mesmo da equipe a essa altura do campeonato. Se o Enzo Maresca quiser colocar força máxima, ainda assim ele não tem Wesley Fofana, Mikhailo Mudryk, Romeu Lavia, Mark Guiu, e aí o time deve ter Jorgensen, Malogusto, Tchalobah, Colwill e Cucurella, Enzo Fernandes, Caicedo, Cole Palmer, Pedro Neto e Sancho, como Nicolas Jackson no comando da equipe. Destaque para o Enzo Fernandes, né, que fez gol na vitória contra o Tottenham, o último gol do Chelsea foi dele. Nem vamos falar sobre o que ele fez contra o Brasil, né? Gol e assistência naqueles 4-1 para pegar o Legia Varsóvia, que é comandado pelo meu parente, o Gonçalo Feio. Também sou feio, né? E o Gonçalo Feio, técnico português do Legia Varsóvia, tem 2 jogadores suspensos, o Ziolkowski e o Edrezic, e com isso ele deve escalar a equipe com destaque para o brasileiro Luquinhas no comando do ataque. O Luquinhas, ex-jogador do Fortaleza, vai ter essa oportunidade de tentar marcar desse time do Chelsea. Quem sabe os 15 minutos de fama, fica o destaque também para esse jogo. A prévia da academia para essa partida recomendou over 2.5 gols com odds 1,70. Aí vem o horário da segunda live, galera. 4 da tarde, horário de Brasília. 4 da tarde, horário de Brasília, 20 horas, horas portuguesas, serão 6 jogos, tá? Fiquem ligados porque o jogo que a academia estará transmitindo é Lyon e Manchester United. Esse jogo acontece na França, pela Liga Europa. O Lyon, que vem de vitória contra o Lille no sábado pelo placar de 2-1, e com isso no campeonato francês é quinto colocado, 48 pontos, teria vaga só para a próxima Liga Europa, tá na briga por vaga para Champions pelo campeonato, mas é claro que tenta esse título da Liga Europa, a equipe do Lyon. E com isso, vai ter que passar pelo Manchester United, que não fez gol nos últimos 2 jogos, vem do 0-0 decepcionante do derby de Manchester, na casa do United, no Old Trafford, com o Manchester City. Antes perdeu para o Nottingham Forest por 1-0. Última vitória do United foi antes da data FIFA, 16 de março, quando fez 3-0 na casa do Leicester. Vejamos o que sai dessa partida. Tivemos tantos duelos entre Manchester United e Lyon nos áureos tempos, né, de ambos os times da Liga dos Campeões. Agora um encontro nas quartas de final da competição. O Paulo Fonseca não tem o Malik Fofana, o Ernest Nuamá e o Caleta-Car é dúvida para essa partida. Destaque para o Cherki, tá jogando muita bola, foi convocado para a seleção da França recentemente, fez gol contra o Lille no sábado, e o Cherki, ponta direita, é o principal nome dessa equipe. Lucas Perry, Botafogo, deve ser titular desse jogo. Já o Manchester United do Rubem Amorim não tem Amad Diallo, Johnny Evans, Lisandro Martinez, Matisse de Ligt, Kobe Mainu são dúvidas. Claro que a grande expectativa fica por conta do Bruno Fernandes, que até foi bem nos últimos jogos, mas assim como o Manchester não conseguiu balançar as redes. O Bruno Fernandes na Liga Europa tem 4 gols e 2 assistências em 9 atuações. Passa muito por ele a expectativa de uma vitória ou de uma reação do United, pelo menos. Casemiro, claro, deve ser titular neste jogo. Fica o destaque para essa partida também. Estaremos aqui na Academia das Apostas Brasil contando tudo do jogo das 4 da tarde entre Lyon e Manchester United. Na prévia do nosso site, a recomendação para esse jogo foi o ambos marcam. Quem quiser trabalhar com os outros jogos do horário da Liga dos Campeões, confira lá no nosso site. Tem Rangers da Escócia recebendo o Athletic Bilbao. Tem outro jogo muito legal na Inglaterra, em Londres, o Tottenham recebendo a Eintracht Frankfurt. É uma partida bem bacana também.
estaremos de olho nestes jogos que também valem pelas quartas de final da Liga Europa. E na Liga Conferência, a Fiorentina sai da Itália, vai até a Eslovênia para enfrentar o Celje. Na Espanha, em Sevilha, o Betis recebe o Jagiellonia. E na Suécia, o Djurgardens recebe o Rapid Viena da Áustria. Todos esses jogos têm prévias no nosso site, Academia das Apostas Brasil, para que vocês nos acompanhem. Passando desse horário, a gente chega na noite brasileira, noite sul-americana de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. E às 7 da noite, no horário de Brasília, 23 horas, horas portuguesas, a nossa terceira live de transmissão do dia é para Inter e Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, jogo no Gigante da Beira-Rio, em Porto Alegre, e nós estaremos contando tudo para vocês deste jogo. Bom, o Inter começou empatando com a equipe do Bahia na Fonte Nova, em 1-1, agora tenta a primeira vitória, o time está invicto neste ano, chega forte demais para esse jogo, chega do 3-0 que fez na equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Tem os retornos do Gabriel Carvalho e do Bruno Tabata aos treinamentos, mas são jogadores que devem ficar apenas entre os reservas. O Rocher, o Juninho, o Vitor Gabriel, Bruno Gomes, Gabriel Mercado e o Luca que são os desfalques do Roger porque estão no departamento médico, mas a escalação não deve fugir aí do que foi a escalação contra o Bahia. Com Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Vitinho e Borré. Se tiver troca, é a saída do Borré para a entrada do Ener Valencia, que vem sendo até mais elogiado pela torcida do que o Borré, para pegar esse Atlético Nacional. O Nacional ganhou no sábado do Unión Madalena por 1-0 no colombiano. No Apertura, após 12 rodadas, tem 24 pontos, é o terceiro, 1 ponto atrás do Milionários e do Júnior Barranquilla. Então, vejamos o que vai acontecer nesta partida no Beira-Rio. O certo é que nós estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. E esse jogo teve a vitória do Inter, entrando nas melhores apostas do dia, com a recomendação então de vitória colorada, só que o under, menos de 2,5 gols a 1,98, também foi a recomendação da prévia. Então tenham esse cuidado aí, porque o under foi recomendado na prévia para Inter e Atlético Nacional. No mesmo horário, galera, nós teremos o Vitória pela Sul-Americana, visitando o Defensa e Justiça na Argentina. E aí, o Vitória, que empatou em casa com a Universidade Católica do Equador em 1-1, pega o Defensa, que ficou no 0-0 com o Cerro Largo no Uruguai. O Defensa tomou 4-1 do Argentinos fora de casa no domingo pelo Campeonato Argentino, no Apertura. O time do Defensa é só o 14º na tabela geral, com 17 pontos ganhos, e na tabela anual, né? E se olhar para o seu grupo, o Defensa é nono com 17 pontos em 12 jogos. É um time que não venceu nas últimas 4 partidas, empatou na Sul-Americana, perdeu 3 seguidas no Argentino, e o Vitória também não ganha desde 19 de março, quando fez 1-0 no Sport na Copa do Nordeste. De lá para cá, 5 jogos pro Vitória e não tá honrando o nome, né? Nada de vitória, 3 empates, 2 derrotas. Perdeu o Baiano pro Bahia, empatando em 1-1, empatou com o Motoclube no Maranhão na Copa do Nordeste 1-1, perdeu pro Juventude em Caxias do Sul 2-0 na estreia do Brasileiro, empatou com a Católica do Equador no Barradão, jogo que saiu perdendo 1-1, e vem de derrota para o Flamengo pelo placar de 2-1 também no Barradão no fim de semana, no domingo. Então, muito cuidado com esse jogo. Defensa e Vitória, estaremos conferindo, estaremos acompanhando aqui na Academia das Apostas Brasil, junto de
Inter e Nacional de Medellín. O que é certo e podemos destacar para vocês é que a provável escalação do Vitória, que só não tem o Renato Kaiser lesionado, problemas musculares, tem Lucas Arcanjo, Claudinho, Zé Marcos, Lucas Halter e Jamerson, Hiller, Eric, William Oliveira, Baralhas, Mateuzinho e o Janderson. É o provável time do Vitória para esse jogo. Na prévia da academia para essa partida da Copa Sul-Americana, a recomendação foi under também, menos de 2,5 gols para a Defensa e Vitória. Depois desse horário, das 7 da noite, horário de Brasília, nós estaremos com vocês na live das 9h30 da noite, para transmitir São Paulo e Aliança Lima. São Paulo e Aliança Lima jogarão no Morumbis pela Copa Libertadores. E aí o tricolor ganhou do Taigueres em Córdoba, na Argentina, por 1-0. O Aliança Lima acabou derrotado pelo Libertad pelo placar de 1-0 no Peru. O São Paulo, depois disso, no domingo, teve o 0-0 como Galo no Mineirão. Aliás, São Paulo não tomou gol nos últimos 3 jogos que disputou, é importante que se diga, e tomou um gol nas últimas 5 partidas, e pega esse Alianza Lima. O Alianza, ele não ganhou nos últimos 4 jogos, com 2 empates e 2 derrotas. No sábado empatou em casa com o Universitário por 1-1, após 7 rodadas no Apertura peruano, é quarto com 13 pontos em 7 jogos, 5 pontos a menos que o líder Melgar. Para esse jogo, o que a gente pode destacar também da provável escalação do time do São Paulo para pegar o Alianza no Morumbi, 9h30 da noite, horário de Brasília, jogo que estaremos acompanhando com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. Bom, time do São Paulo deve ter o Rafael, Ferrarese, Arboleda e Galan Franco, Cédric, Soares, Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio e o Wendel, ou então o Enzo Dias, essa é a dúvida, Luciano e Calieri. São Paulo não tem o Lucas, com trauma no joelho direito, Oscar com lesão muscular e o Luiz Gustavo, né, que teve alta do hospital do Albert Einstein, foi internado por conta de um tromboembolismo pulmonar, mas claro que segue de fora nesse momento. Pablo Maia, que também teve uma lesão grave de ligamento em fevereiro, no tornozelo, segue de fora. Esse é o provável time do São Paulo, do Zubeldia, para pegar o Alianza Lima e tentar já uma segunda vitória na Copa Libertadores. Na prévia da academia, para São Paulo e Alianza Lima, São Paulo para vencer, odd 1,72 foi a recomendação. Esse jogo também teve entrada recomendada nas melhores apostas do dia, que foi o São Paulo HT. A vitória do São Paulo no primeiro tempo, com odds 1,90, entrou nas melhores apostas do dia. Agora, esse vai ser o horário mais movimentado, galera, e quando a gente abrir a transmissão para São Paulo e Alianza Lima, já estarão jogando no Chile Colo-Colo e Fortaleza. E eu sei que esse jogo interessa mais ao Júnior Mito. Colo-Colo e Fortaleza em Santiago pelo grupo E da Copa Libertadores. O Fortaleza, que tomou aqueles 3-0 do Racing, vai tentar recuperar o prejuízo fora de casa e pega o Colo-Colo, que ficou no 3-3 como Bucaramanga, na Colômbia. Aliás, Mito, Colo-Colo, o rei dos empates. 1-1 como Palestino em casa, 3-3 com o Bucaramanga na Colômbia e 0-0 com o Wanderers no domingo pela Copa Chile. Essa é a situação do Colo-Colo. Na Liga de Primeira do Campeonato Chileno, após 6 rodadas, o Colo-Colo é só o 10º entre 16, 7 pontos em 5 jogos, tem metade dos pontos do líder Coquimbo Unido. Mas o Colo-Colo também é verdade, apesar de ter empatado os últimos 3 jogos, está invicto a 5 partidas, ganhou 2 antes desses 3 empates, e a última derrota do Colo-Colo, Mito, faz mais de um mês, 2 de março, quando perdeu para o Achipato por 2-1 fora de casa. Já o Fortaleza empatou com o Mirassol no domingo em 1-1 no Brasileiro,
Era uma partida que parecia que o Fortaleza ia vencer. O Martínez marcou aos 15 do primeiro tempo. E aí foi lá o Mirassol e empatou o jogo como o Christian Renato aos 48 da segunda etapa. Então a última vitória do Fortaleza foi na primeira rodada do Brasileiro, o 2-0 contra o Flu em 29 de março. E o que incomoda é que o Fortaleza não vem conseguindo vencer, Mito, fora de casa. Porque se a gente olhar bem o que tem de retrospecto esse time do Fortaleza, fora de casa, 1-1 com o Mirassol, como visitante, mas o jogo foi no Castelão, né? Vai, campo neutro, mando neutro, mas na final do Cearense, 1-1 com o Ceará, aí perdeu para o Souza na Paraíba por 2-1, e a última, antes disso, teve um 0-0 com o Ferroviário também, né, no Campeonato Cearense, perdeu para o Altos no Piauí por 2-1, e a última vitória do Fortaleza fora foi em 4 de fevereiro, 2-0 contra o Sport, no Recife, pela Copa do Nordeste. Então tá mais do que na hora do time do Vojvoda voltar a vencer fora de casa. O Brites, zagueiro, e o lateral direito Tinga estão machucados. O lateral Mancuso virou dúvida também porque sentiu um desconforto muscular no jogo de domingo contra o Mirassol. E o provável Lion tem João Ricardo, Tite, Davi Luiz e Kusevich, Pikachu, Sacha, Martínez, Zé Wellison e Diogo Barbosa, Marinho e Lucero para pegar essa equipe do Colo-Colo do Chile, que tem alguns nomes conhecidos, né, como Isla, Pavés, Arturo Vidal. Então é um time que também tem os seus perigos. E aí, Mito, dito isso, na prévia da academia, a recomendação foi over 2.5 gols, odds 1,90. E tu que viu de bom para essa partida, hein, Mito? Buenas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegando então aí, né, para esse jogo bem importante aqui, né? Um jogo chave pro Fortaleza que perdeu em casa na estreia. Perdeu um segundo jogo aqui, uma equipe que já começou com um saldo ruim também, né? Tomando aí um revés forte jogando em casa. E eu gosto de uma linha aqui que novamente é uma linha baixa, para um jogo aí importante, de equipes que estão com problemas defensivos, mas que ofensivamente conseguem entregar. O Fortaleza teve alguma dificuldade contra o Racing, mas eu acho que contra o Colo-Colo é um adversário um pouco inferior, ele consegue trocar um pouco mais. Eu vejo esse jogo aí com uma excelente possibilidade para ambas marcam, mas tendo um over 2 aqui, contando com esse ambas marcam, eu acho o over 2 aqui uma linha muito boa pro jogo. Quem quiser até aguardar o jogo iniciar ali para ganhar uns tiquezinhos a mais, já tem na média de 1,72 aí, que eu acho que já é bem bom para se pegar. Mas over 2 asiático aqui é a minha recomendação. Um jogo que, principalmente se o Fortaleza sai perdendo, ele vai ter que se atirar bastante. Começar com 2 derrotas aí num grupo que tem o Racing se destacando muito, vai ficar bem complicado. Então, eu acredito num jogo de um movimento legal, com as duas equipes contribuindo, e um empate aí não leva ninguém muito longe também, né, dentro do grupo. Então, o jogo vai virar uma trocação maior aí, caso esse 1-1 aconteça, ou até um 2-0 para um lado, alguém tendo que arriscar muito para o outro, ali conseguindo descontar. Então, minha sugestão para esse jogo aí, uma linha baixa, over 2 aí, over 2 gols asiáticos. Tá aí, galera, over 2 gols asiáticos, a recomendação do Mito para essa partida. São esses os 2 jogos da Libertadores do horário. São Paulo vai estar em campo, Fortaleza ainda começa um pouquinho antes, e às 9h30 da noite, no mesmo horário do jogo do São Paulo, na Sul-Americana nós teremos Fluminense e San José no Maracanã. Fluminense que ganhou em Manizales por 1-0 da equipe do Once Caldas e terá a chance de se isolar na liderança, porque pelo seu grupo da Sul-Americana, durante a quarta-feira que a gente conferiu na Academia das Apostas Brasil, acabou que a equipe do União Espanhola perdeu para o Once Caldas por 2-0, ou seja, o Once Caldas está com 3 pontos, o Fluminense com 3. O San José, adversário do Flu, tem 1 ponto, porque ficou no 1-1 na primeira rodada na Bolívia com a União Espanhola, e a União Espanhola também permaneceu com 1 ponto. Fluminense ganhando, já dispara,
tenta uma segunda vitória no segundo jogo com o Renato, uma terceira vitória no terceiro jogo sem o Mano, contra o Once Caldas e Manizales ganhou como comando do Marcão. Na estreia do Renato no domingo do Brasileiro fez 2-1 no Bragantino, e o Fluminense só vai jogar depois no domingo à noite em casa contra o Santos, então tem essa boa sequência de 3 jogos em casa para tentar arrumar a casa diante dessa equipe do San José e desse cenário de mudança de técnico. O San José está invicto a 4 jogos, com 3 vitórias e 1 empate. No domingo ganhou do Independiente Petroleiro fora de casa por 2-0 no Boliviano. É o líder do Boliviano com 2 jogos e 2 vitórias, junto do ABB e do Always Ready, mas é só um início também de temporada, e a gente sabe como costuma acontecer, né, para os bolivianos. Uma coisa é na altitude, outra coisa é quando aparecem para jogar na Argentina, no Uruguai ou, claro, no Brasil. Dito isso, o Renato, para esse jogo no Maracanã, deve escalar a equipe do Fluminense com alguns problemas, com alguns desfalques, né? O Guga sentiu a coxa contra o Bragantino, o Otávio, o Isaac, o Riquelme, Felipe e o Gabriel Fuentes estão machucados. O time deve ter Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Lima, Arias, Canóbio e Cano. Atenção para esse jogo, 9h30 da noite. Fluminense e San José. Estaremos atentos também aqui na academia. Na prévia, a recomendação foi o handicap do Fluminense menos 2,5, com odds 1,80, ou seja, o Fluminense precisa golear por 3 gols para pagar esse handicap. No mesmo horário, na Arena MRV, em Belo Horizonte, tem Atlético e Iquique, o Galo que ficou no 0-0 com o Cienciano no Peru. E depois, no domingo, 0-0 como São Paulo, na Arena MRV, né? Pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético tenta, então, a primeira vitória na Copa Sul-Americana diante da equipe do Iquique, no mesmo horário, 9h30 da noite. São 4 jogos que o Galo não vence. Perdeu a segunda final do Mineiro, ainda assim foi campeão. Perdeu para o Grêmio em Porto Alegre na estreia do Brasileiro por 2-1. Então, 2 empates e antes 2 derrotas. A última vitória foi aquele 4-0 no América em 8 de março, mais de um mês atrás. E pega esse Iquique, que só jogou mesmo pela Sul-Americana, não jogou no fim de semana no Chile. O Iquique tomou 2-1 do Caracas em casa. E então se imagina aí que o Galo deva buscar a vitória, tem a obrigação aí diante da expectativa que se coloca no Galo. Pô, é o vice-campeão da Libertadores, o vice da Copa do Brasil, não vai ganhar em 2 rodadas da Sul-Americana, assim como não ganhou nas 2 primeiras do Brasileiro. O Galo, para esse jogo, Cuca não tem muitos problemas. O Caio Maia, o Cadu e o Brian Palacios são os jogadores que estão machucados há um bom tempo. O Igor Rabelo, ele fez só trabalhos de fisioterapia ao longo da semana, e o provável time do Galo deve ter Everson, Saravia, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Coelho, Hulk e Rony. Para pegar então essa equipe do Iquique, na prévia da academia, a recomendação para esse jogo foi para Atlético e Iquique, o over 2,5 gols. Então é isso, galera. Muito jogo, muitas coisas, 4 horários de lives, Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Sul-Americana. Então, estudem bem. Se você quer algo sobre outro jogo, tem tudo lá no nosso site, na prévia, nos artigos. Tem Série B, segunda rodada começando, Atlético Paranaense, Criciúma, Cuiabá e Avaí. Vocês encontram recomendações lá no nosso site também, mas estejam preparados. Muito cuidado, são muitos jogos em mesmos horários, isso requer aí uma certa experiência e muito preparo, né, galera? Não tentem abraçar o mundo. Na faixa das 4 da tarde do Brasil, são 3 jogos de Liga Europa, 3 de Liga Conferência,
na última faixa noturna, né, das 9h30 da noite. Só de times brasileiros nós teremos 2 na Libertadores, 2 na Sul-Americana, sem contar a Série B. Então façam bem aí a seleção, contem com o site da academia para isso. E nós esperamos vocês a partir da 1h45 da tarde, mas às 4 tem de novo, às 7 da noite, às 9h30. Vamos na última maratona da semana aqui na Academia das Apostas Brasil. Até lá!